paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que bom, querido, que bom que está tudo bem. Estamos aqui para dar seguimento à nossa aula, do panorama bíblico, e estamos iniciando aqui a nossa 12ª aula, onde nós vamos falar sobre o Espírito. Bem, deixa eu só trazer um pano de fundo para que você possa entender. Nós estamos estudando sobre a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Nós falamos sobre a criação do universo, a Terra, tá? Nós falamos da criação do homem, nós falamos sobre a tricotomia do homem, Nós falamos, que o homem é um espírito que tem uma alma e que possui um corpo. Nós falamos sobre o corpo, nós falamos sobre a alma, e hoje nós queremos falar sobre o espírito, É uma dessas três partes que compõem o homem, que nos faz ser esse ser, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós já vimos, que quando Deus foi fazer o homem, Deus criou o homem como a imagem e semelhança de Deus, E nós aprendemos que Deus criou o homem para que o homem fosse o reflexo de Deus na terra. Nós compreendemos isso. Nós aprendemos que o homem, ele podia ter tudo em comum com Deus, porque ele foi criado com um espírito que fluiu de Deus. O próprio Deus assoprou nas narinas desse homem, esse espírito quando tocou naquele boneco, que foi feito pelas mãos de Deus, aquele boneco de barro, ele se tornou uma alma vivente. Nós sabemos também que a Bíblia informa ali em São João, capítulo 4, no versículo 24, que Deus é Espírito, tá? E acrescenta, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, amém? Então Deus é Espírito, tá? Nós falamos também sobre a tricotomia de Deus, que Deus tem corpo, que Deus tem alma e que Deus também é Espírito. Mostramos na Bíblia todas essas passagens que nos dá base para estar falando sobre a tricotomia divina. Amém? Bem, nós entendemos que o homem tinha a capacidade de entender perfeitamente Deus, tá? Porque ele tinha nele um espírito, tá? E nós entendemos que somente no Espírito, a Bíblia nos ensina que somente no Espírito nós podemos entender as coisas de Deus. Não há possibilidade nenhuma, de nós entendermos a Deus, de nós conhecermos a Deus, de nós entendermos a palavra de Deus em nossas vidas, de maneira intelectual. Podemos até entender a palavra de Deus intelectualmente. Podemos, sim. Mas essa palavra que nós entendemos no nosso intelecto, ela não vai fazer sentido para as nossas vidas. Assim como existe muito estudante da palavra de Deus que não são cristãos. Eles entendem intelectualmente, E uma vez que nós entendemos intelectualmente, essa palavra não faz sentido para a vida dessas pessoas. Paulo vai dizer que a palavra de Deus para essas pessoas é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que nele crê, para aqueles que, para nós que somos salvos, é poder de Deus, Ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo 8, 18, tá? E eles tentam entender a Deus de uma forma intelectual. Não é assim, não é dessa forma, tá?
Olha que coisa interessante, sabe? Que Paulo vai continuar falando nesse capítulo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 19. Porque está escrito: destruirei a inteligência dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está sábio? Onde está os escribas? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que para os judeus é loucura, né? Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo escrevendo aos Coríntios, no 1 Coríntios, capítulo 18 ao 25, né? Nos mostra, né? Que o poder, né, dessa mensagem, ela tem que produzir alguma coisa. E tem produzido na minha e na sua vida, né? E ele vai falar justamente o poder, né, que existe e aonde que ele vai fazer a diferença. O poder da palavra de Deus é onde vai fazer a diferença. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 12 até o versículo 16, né? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele. A única forma de nós conhecermos, né, o que nos é dado gratuitamente por Deus, tá, é por meio desse Espírito. Tá? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Ou seja, esse Espírito que emanou de Deus, né, e me tornou alma vivente. Você sabe como o homem pecou? Ele morreu espiritualmente. Tá? Agora Paulo vai dizer que quando nós voltamos, nós recebemos esse Espírito, essa ligação com Deus novamente, né? Para conhecer o que nos é dado gratuitamente. O que nos é dado gratuitamente? A salvação. A salvação. No versículo 13 ele vai dizer: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O versículo 14 vai falar: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Ele está dizendo, não tem como compreender, né, as coisas de Deus de forma intelectual, somente de forma espiritual. E aí ele vai dizer no versículo 15, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Porque as coisas estão, essas compreensão, esses entendimentos, estão na área do espírito. Tá? O homem natural não compreende isso. E o versículo 16 vai dizer: por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Graças a Deus. Veja bem, meus amados, com o meu espírito eu conheço a Deus e conheço as coisas espirituais, né? Com o meu espírito eu me relaciono com as coisas espirituais. Com a minha alma eu conheço o meu intelecto, eu conheço as minhas emoções e também conheço as minhas escolhas. Então, com a minha alma eu relaciono com as coisas intelectuais. Com o meu corpo eu sei que eu conheço o mundo material, porque o corpo relaciona com as coisas materiais, físicas, tá? E
O grande problema é que muitas das vezes nós queremos entender a Deus com as nossas emoções, com a nossa alma. Né? Na nossa alma tem o intelecto, que já estudamos, né? Tem as emoções. Nós queremos entender com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Né? Por exemplo, quando nós estamos, né, em uma determinada situação, né, e nós fazemos aquele comentário: puxa, eu não estou sentindo, né? Parece que Deus está tão longe de mim, parece que Deus nem se preocupa comigo, parece que Deus me esqueceu. Sabe o que é que acontece? Porque nós queremos ter Deus nas nossas emoções, né? E não tem como nós ter Deus nas nossas emoções. Não há ligação com as emoções, tá? O espírito humano é desprovido de emoções. Meu espírito pode até tocar as minhas emoções, mas nós não podemos depender das nossas emoções para saber, né, que Deus está comigo, para saber que Jesus está comigo todos os dias até a consumação do século, né? Eu não posso depender das minhas emoções, não. Por quê? Porque Jeremias, no capítulo 17, né, no versículo 9, ele vai explicar, né, muito certo isso daí. Olha o que eu vou ler para você. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele está falando que as nossas emoções são enganosas. Os nossos sentimentos são enganosos. Não, então eu não posso depender das minhas emoções para sentir Deus. Para entender que Deus está comigo, independente se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo, se eu estou vendo, se eu não estou vendo, né? Entendeu? Eu sei que Ele está, porque Ele diz que vai estar comigo todos os dias até a consumação do século. Entendeu, querido? É assim que funciona. É assim. É assim que funciona. A palavra de Deus diz que é assim. O meu espírito acredita e acabou. É assim que funciona. Pode até ser que a minha alma não esteja alegre, mas a Bíblia falou e acabou. Pode até ser que a circunstância que eu estou vivendo me deixe entristecido, mas a Bíblia diz que eu tenho que, no meio dessas situações, glorificar a Deus. Eu vou glorificar. E quando o meu espírito entende isso, ele não importa as situações. Ele vai dizer: ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, a sua presença e meu cajado me consola. E seu cajado me consola. Ele sabe, né, que ele tem que adorar a Deus em qualquer situação. Isso é ter conhecimento de Deus pelo Espírito. E nós sabemos que o espírito humano é composto basicamente por três áreas. A intuição, a adoração e a consciência. Vou repetir: a intuição, a adoração e a consciência são as faculdades do meu espírito, do seu espírito, do espírito humano, né? Que é uma das partes da tricotomia que Deus, né, nos criou. Amém? Bem, e essa intuição, querido, eu quero falar sobre a intuição agora e dizer que essa intuição não tem nada a ver, né, com aquela intuição natural, né, da qual se manifesta, né? Nós nascemos com ela, né? E se manifesta diretamente na nossa alma. Por exemplo, né? Você está pensando em alguém, né? E de repente o telefone toca, aquela pessoa que você estava pensando, né, fala com você, tá? Isso não tem nada a ver com o nosso espírito. Não é dom de profecia, não é dom de palavra, de conhecimento, não, tá? Quando isso acontece, é uma coisa normal da alma, tá? Nós que queremos espiritualizar tudo, tá? E nós devemos tratar essas coisas, né, sem preocupação, de forma normal, sem preocupação nenhuma, sem querer espiritualizar essas coisas, tá? A alma tem poder, claro que ela tem poder, tá? Mas só que nós temos que ter
um cuidado, porque a Bíblia diz que enganoso é. Tá? E por quê? Porque muitas das vezes ela é manipulada por Satanás, né? Satanás, ele manipula a alma para nos fazer ter uma sensação, né, de sinais, de milagre, né, dizendo que são poderes do espírito. E não são, são poderes da alma. Nós sabemos que a alma é capaz disso. O problema é que a alma do homem, tá, mal usada, em desobediência, né, à palavra de Deus, é capaz de comandar o espírito para, né, anular ele, né, e fazer as coisas. Veja bem, toda a parapsicologia usa poderes da alma, tá? Completamente fora dos padrões de Deus, né? Nós temos aí a premonição, pessoas, tá, que têm a sensibilidade, que diz que tem a sensibilidade, né, de saber o que vai acontecer amanhã. São poderes da alma mal usada fora do padrão de Deus. O poder não é de Satanás, tá? É da alma do homem, mas é influenciada por Satanás e os seus demônios. E Jesus vai falar uma coisa muito séria a respeito disso, querido. Tá? Chamar a atenção da gente no capítulo 7 de Mateus, do versículo 15 ao versículo 23, onde ele vai dizer: acautelai-vos, quer dizer, toma cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Tá? Olha, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva do espinheiro, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelo seus frutos os conhecereis. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós em teu nome, né, expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ou seja, eles fizeram, mas fizeram sobre o quê? Sobre um poder da alma influenciada pelo diabo. Jesus disse: nunca vos conheci, nunca, nunca. Isso é muito forte. Ele usa a palavra acautelai, cuidai-vos. Ele vai falar dos falsos profetas. Parece ovelha, mas dentro deles são lobos. Ou seja, são pessoas influenciadas por demônio que usa a alma dele, né, os poderes da alma dele. É interessante, né? Muito interessante. Bem, essa intuição que nós estamos falando, tá, a do espírito, tá? A palavra intuição no espírito é uma palavra que é usada aqui para que ela possa diferenciar, né, dessa forma que nós achamos, né, essa sensibilidade da alma que nós falamos, né? Eu tive essa intuição, essa premonição, essa sensibilidade, né? Tá? Eu tive esse raciocínio, eu pensei dessa forma. Não, essa intuição é por onde Deus fala comigo. E justamente é a capacidade de nós recebermos a revelação de Deus na palavra. De Deus trazer uma resposta por mim. É pela essa intuição que Deus fala comigo por meio do meu espírito. Bem,
Um exemplo, ao ler a Bíblia, você às vezes não entende, aquilo não está fazendo sentido para você, tá? E aí você lê, né, tá? E relê, até o momento que aquilo vai fazer sentido para você, tá? E você não esquece mais, e você vai dizer assim, como que eu não vi isso antes? Tá? Tava aqui, eu não vi, tá? Ou seja, essa resposta de Deus, a intuição funcionou. Você recebeu a revelação da palavra de Deus daquilo que você estava lendo, que você não entendia, que não fazia sentido para você. Você enxergou aquilo com o seu espírito, você entendeu aquilo com o seu espírito, tá? Intelectualmente não fazia sentido, mas quando você entendeu pelo seu espírito, aquilo começou a fazer sentido para você, tá? Você enxergou aquilo com o seu espírito, não com o seu intelecto. Apesar de nós termos a impressão, né, que é no intelecto, tá? É porque tudo vem para a nossa mente. Só quando aquilo faz sentido, né? Parece que dá aquele clique espiritual, parece que caiu a ficha. Então você diz, puxa, agora eu entendi tudo, agora tudo faz sentido. Esse entender é que vem para a prática. Você passa a aplicar na sua vida. Passamos a viver a palavra de Deus. Olha, veja bem, somente quando nós entendemos no Espírito é que começamos a praticar no modelo que Deus quer. Tá? Quando nós entendemos intelectualmente, nós tentamos nos disciplinar. Tá? Não. Agora, quando é no Espírito, não precisamos nos esforçar. Acontece naturalmente dentro do sobrenatural. Nós fazemos sem esforço nenhum, porque entendemos o nosso Espírito. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, o versículo 21 a seguir. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, né, a qual pode salvar a vossa alma. Qual o propósito? Salvar a vossa alma. E sedes cumpridores da palavra, não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecidício, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Coisa interessante. Ou seja, nós sabemos que nós temos essa capacidade de lermos, relermos, de vir para a memória curta, média, longa. Uau, quando ela entra ali, é onde ela está tocando o Espírito. É aquilo que Davi disse, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, agora a tua palavra está no meu espírito, entendi no meu espírito e agora não peco mais contra o Senhor. Queridos, quando nós entendemos, quando nós praticamos a palavra de Deus, é que nós vamos ter autoridade sobre os demônios, tá? Antes era um acreditar, né? Sem convicção, era um acreditar intelectual, era um acreditar mental, tá? Aí quando a gente pratica, acredita e pratica, nós recebemos essa autoridade, né? E isso vai fazer sentido. Nós vamos usar o nome de Jesus e vamos ver como ele funciona verdadeiramente. Tá? Você vê quantas pessoas oram, repreende e o demônio continua. Por quê? Porque entendeu intelectualmente. Por isso que Paulo vai dizer,
A letra mata, mas o Espírito vivifica. Tá? Com a faculdade, né, ou com essa parte, né, no meu espírito chamado intuição, essa faculdade do meu espírito chamado intuição, tá? Eu vou ver que aquilo é verdade. Eu vou passar a usar essa verdade, aquilo que vem para a minha vida prática. Ou seja, presta bem atenção, quando essa palavra fazer parte, ser uma realidade dentro de mim, ela vai se tornar uma realidade na palavra que sai da minha boca. Olha que coisa interessante. Vou repetir. Quando esta palavra de Deus se tornar uma realidade dentro de mim, eu praticar, eu viver, eu colocar por obra, ela se torna uma realidade dentro de mim, ela vai agora ser uma realidade daquilo que eu falo. E a Bíblia vai dizer que Deus cooperava com eles, né? Fazendo sinais e prodígios. Marcos capítulo 16, versículo 20. Amém? Em nome de Jesus. Tá? Presta bem atenção. Ó, esse poder, essa autoridade, tá? Esse conhecimento, essa prática, ela vai vir do Espírito. Se fosse vindo do intelecto, eu precisava me esforçar, precisava ler, reler, precisava me esforçar. Tá? Agora, quando algo faz sentido e vem para a sua vida, né, como uma coisa importantíssima que acabou de aprender e nunca mais vai largar, é nessa hora que a intuição do Espírito agiu. Essa hora que você recebeu a revelação de Deus dessa palavra, e essa palavra, né, vai encontrar, né, uma guarida dentro do seu espírito, e aí vai ser aquilo que Jesus disse para Marta, referente a Maria, né? Ela está buscando a melhor parte e dela isso jamais será tirado. Não tem como tirar mais do espírito. Não tem mais como tirar do espírito. Ah, se você pode dar glória a Deus aí, querido. Essa revelação, essa intuição ativa, né, essa resposta vem para a minha mente. Só que eu não vejo o mecanismo. Ela toca, veja bem, há uma como poderia a palavra agora, uma relação, né, tá, que vai acontecer do meu espírito, né, com a minha alma. Só que a gente não vê esse mecanismo, né? A gente não percebe esse mecanismo. Nós só vamos entender o resultado dele, né? Que é justamente aquilo que faz sentido e entrou para a nossa vida, tá? Nós praticamos, nós vivemos. Por quê? Porque entendemos a palavra de Deus e passamos a vivê-la. Tá? Por quê? Porque recebi uma revelação no meu espírito, mas não vi o mecanismo que fez com que do meu espírito fosse para a minha alma. Por isso que fica muito difícil das pessoas entender isso. Porque o espírito é desprovido de emoções, não produz sentimentos. Tá? Não adianta você falar que entendeu e não passar a viver o que entendeu. Ler a palavra de Deus e não vivê-la é o mesmo que a gente não lê. Por isso que nós temos que ler, reler e começar a praticar até o momento, né? Entendeu? Que essa prática será sem peso nenhum, porque nós vamos receber essa revelação. A intuição vai funcionar. A intuição, né? Ela diz assim: eu quero ver para crer. Agora a fé, ela diz: eu não vejo, mas eu creio. Vou repetir. O intelecto, né, humano, ele diz assim: eu quero ver para quê? A fé diz: eu não vejo, mas eu creio. Tá? Muitas vezes, somente quando você crê é que você vai ver. Muitas vezes não, isso é assim. Tá?
Veja o que disse João, capítulo 11, versículo 40, quando Jesus está falando com Marta, no versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Ou seja, então para mim ver a glória de Deus, primeiro eu tenho que crer. É consequência, ver é consequência de nós crermos. E para nós crermos, nós temos que crer no Espírito. Porque no Espírito vai nos levar à prática. É pela intuição do Espírito que entendemos as coisas de Deus. Deus só pode revelar sua palavra no Espírito, porque é aí no Espírito humano é que nós somos a semelhança de Deus. O homem, quando ele morreu, quando o pecado veio, ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a semelhança de Deus. Então ele morreu espiritualmente. Então, querido, você só vai entender a linguagem de Deus. Nós só vamos entender no local aonde há semelhança com Deus. E é justamente no Espírito que se fala a língua do céu. É justamente no Espírito é que se fala a língua do céu. Você sabia disso? Ah, não, então, sim. Então só vamos aqui repassar aqui 1 Coríntios, capítulo 14. Né? Vem aqui comigo, ó. Eu vou ler com você. Capítulo 14. Ó, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende o que o Espírito fala em mistério. Meu filho, é o versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha, é no Espírito que nós interagimos com Deus por meio, né, dessa língua estranha que falamos. O meu espírito é edificado, fortalecido. Tá? Isso é resultado, esse diálogo com Deus é resultado, né, de prática de vida, tá? Prática de viver a palavra de Deus. Aí Deus vai falar comigo. Deus vai trazer uma resposta ao meu coração. Isso se chama intuição. Amém, queridos? Amém, queridas? Que Deus vos abençoe em Cristo. Que Deus te ajude a você compreender, né? E que você busca o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Para que você tenha um espírito, para que o seu espírito seja edificado. Para que você entenda a Deus, para que você compreenda a Deus, em nome de Jesus. Olha, qualquer dúvida, fale conosco. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de nós termos, papai querido, ó Deus, estarmos aprendendo de Ti e podemos estar transmitindo essa Tua verdade. Em nome de Jesus, abençoa meu irmão, minha irmã, Senhor. Desperta eles para que eles possam compreender e colocar por obra nas tuas vidas a tua palavra. E buscar, Senhor, as coisas espirituais, lutar pelas coisas espirituais, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém. Próxima aula, adoração, faculdade do Espírito chamado